Mesmo você tendo sua posição já definida, é importante você refletir o porquê você tem essa posição para você saber a origem de suas ideias. Às vezes você tem uma posição que é mais liberal, porque você tinha alguns costumes que veio do mundo e talvez você não permitiu sua mente ser transformada. A mesma coisa é uma pessoa, por exemplo, tradicional. Às vezes você tem essa posição porque você aprendeu dessa forma e você não viu e nem estudou na Bíblia a respeito disso e se isso realmente é verídico ou não aquilo que você está defendendo. Então sempre é importante analisar e após analisar, caso permaneça com essa visão, você deve respeitar as outras, sabendo os argumentos principais da visão qual você defende. Então, começando pela tradicional, a tradicional defende que só deve haver relação sexual do jeito tradicional, que é o jeito mais comum, que é o sexo, que eu chamei aqui sexo vaginal, que é o órgão reprodutor masculino penetra no órgão reprodutor feminino. E qual é a defesa dessa questão? É Romanos 1:26, que diz assim: Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Ou seja, ele parte desse texto para dizer que as pessoas e os não cristãos estavam mudando o uso natural da forma de se relacionar sexualmente um com o outro e na forma de relação entre um homem e mulher. E que Deus critica isso e diz que entregou os homens à sua própria paixão. E por isso é que alguns fazem outros tipos de sexo e não sentem nenhum peso na consciência. Então eles dizem que Deus ele criou o órgão reprodutor masculino e feminino foi para que ele fosse ser usado primariamente e principalmente como único meio de relação. Qualquer coisa que foge desse uso principal e desse tipo de sexo específico, você está indo contrário à natureza que Deus criou e que Deus mandou ou que Deus designou para que o homem, de certa forma, seguisse. E aí ele vai dizer que quando você faz, por exemplo, sexo anal, você está mudando a função, você está utilizando um órgão que não tem aquela função para preencher os seus prazeres sexuais. Então, por exemplo, para que serve o ânus? Para sair as excreções e os restos dos alimentos do seu corpo. A mesma coisa a boca, por exemplo. A boca serve principalmente para a entrada de alimento. Ela tem uma função específica, a boca, e o ânus também tem uma função específica. Quando você utiliza ela para outra função, você está mudando a função original dela. Além disso, a crítica dele também está relacionada à sodomia, como se as pessoas elas quisessem seguir padrões mundanos, em vez de seguir o padrão bíblico, tecnicamente as pessoas estão passando a seguir o padrão de lá de fora, que é o padrão que a Bíblia sempre critica como o padrão sodômico, no qual era muito comum esse tipo de relação sexual em povos onde existia todo tipo de lascívia e impureza sexual. Principalmente o sexo anal estava muito presente nesses povos. Então, por isso, o cristão não deveria fazer outros tipos de sexo. Além disso, eles utilizam argumentos não bíblicos, como a questão das doenças, e, no caso do sexo oral, apenas um se satisfaz, em alguns casos, né? Além disso, existem alguns que aceitam o sexo oral, que defendem essa posição, mas desde que não seja tão frequente assim, ou em momentos específicos. Já o intermediário defende tanto o sexo vaginal quanto o sexo oral. Ele critica usando os mesmos argumentos que o tradicional usa para a parte do sexo anal, tanto a questão da sodomia quanto a questão das impurezas físicas que estão associadas ali ao ânus. E sem um tipo de preservativo ou sem um tipo de proteção naturalmente, existem bactérias que vão prejudicar tanto o homem quanto a mulher. Então, que dá um indicativo muito claro de que o anal não deve ser permitido. E o oral, mesmo sem preservativo, ou mesmo sem nenhum tipo de segurança nesse sentido, raramente vai levar a algum tipo de doença. Então, por isso que eles criticam muito essa questão da sodomia e defende o uso do sexo oral. Sendo que a sodomia, nesse caso, estaria relacionada apenas ao sexo anal.
o sexo oral, às vezes, muitas das vezes, existem alusões no livro de Cantares. Então, essa é a defesa da visão intermediária, que defende o sexo vaginal pelos argumentos do tradicional, mas que acrescenta o oral pelas alusões de Cantares e também pelo fato de que a Bíblia não faz nenhuma restrição direta ao sexo oral. E nessa visão aqui também, existem algumas vezes que Salomão expressa o uso da boca para outras coisas na relação sexual, além de comer. Então, nem sempre a boca é só usada para comer, e isso fica muito claro no livro de Cantares. Então, daí vem a defesa dessa visão intermediária. E o liberal basicamente critica tudo que os outros falam e defende que tudo que as outras visões estão tentando mostrar é basicamente alusões a situações específicas e é bem tirado do contexto, ou seja, a questão de Romanos 1 é para um contexto específico entre relações que não são heterossexuais. A questão da sodomia era porque a questão da sodomia estava relacionado a sexo sem compromisso. E a Bíblia não faz críticas diretas a esses elementos, tanto oral quanto anal, dentro do casamento. Então, para essa visão, tudo é permitido entre quatro paredes, desde que com consentimento, que é o princípio bíblico que deve regir todas essas visões, tradicional, intermediário e liberal. Então, para eles, é permitido o vaginal, o anal e o oral. E como a Bíblia não restringe diretamente essas coisas dentro do casamento, significa que tudo é liberado pela Bíblia, desde que esteja dentro do padrão bíblico de casamento citado no início do vídeo. Então, qual é a sua visão? O que é que você acha dessas coisas? Você é intermediário, liberal ou é tradicional? Eu já mostrei minha posição e respeito todas as outras e espero que vocês respeitem também. Mas será que esse vídeo te ajudou a conhecer um pouquinho mais sobre o que a Bíblia fala sobre relações sexuais? Se você gostou desse vídeo, clica no gostei aí embaixo, se inscreve no canal do Crescimentando aqui no YouTube e se inscreve no canal do Crescimentando lá no Instagram. Então, eu acho que é isso. Nos vemos nos próximos vídeos e até logo.